A gente vai continuar. Nem só os católicos estão agora em nada, né? Exatamente. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre o catolicismo e no final a gente vai falar sobre aquele movimento carismático, né, que é uma coisa que os católicos começaram a desenvolver a partir da década de 60, que começou nos Estados Unidos e depois veio para cá. E se der tempo a gente fala sobre o espiritismo. Eu estava falando sobre isso num outro seminário e meu esposo assiste às aulas, né? E ele fala assim, parece até que está fazendo uma macumba, sangue de Jesus sem poder, quebra essa apostila, porque ele fala muito, ele entra muito a fundo e tem coisa que você percebe que os alunos ficam assim, meio ressabiados, né? Olha, caramba, precisa falar sobre tudo isso, né? E quem já passou pelo espiritismo e tal, relembra dessas coisas. Quem não passou, não conhece, fica apavorado. Mas né? isso tem medo, né? Tem gente que tem As medo. outras ciências a pessoa não tem medo, mas a forma de a pessoa fica com esse. Por isso é medo, né? É isso aí. Tem medo. Quando a pessoa ter fé naquele negócio lá da esquina do que na palavra. Pois é, mas é engraçado quando eles mexem com essas coisas e mesmo assim eles têm medo. Isso que é engraçado, eu entendo isso. Vamos lá. A adoração às imagens. Fala aí, boa noite, meninos. Eu coloquei lá para vocês as fotos da apostila para facilitar e tem um materialzinho que eu coloquei também para dar uma leitura para complementar. E um vídeo. O vídeo, diga-se de passagem, é sobre um padre da Igreja Católica que está fazendo alguns comentários, tá? Isso aí, inclusive, o Klaus tinha colocado no ano passado no grupo, para a gente ter uma noção de como a Igreja pensa, como a Igreja Católica pensa a respeito dessa questão das imagens. Vamos lá. A Igreja Católica ensina que se deve prestar culto às imagens de escultura, sejam elas de pedra, de madeira ou de qualquer outro material. E a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está lá em João 4, de 23 a 24. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei lá para poder fazer algum tipo de comentário? Ninguém teve a oportunidade de assistir? Ele faz um comentário a respeito dessa questão de adoração e veneração. Por isso que eu coloquei o material lá, acréscimo, para vocês entenderem a diferença entre adoração e veneração. E ele fala que isso é uma coisa muito comum, né, de acontecer, de você adorar as imagens, e diz até que são ícones, não é isso que ele fala? São ícones, não são imagens, são ícones, que você pode ter em qualquer lugar, na sua casa, no seu escritório, na empresa, onde você estiver, que isso não significa que você esteja adorando, mas sim lembrando daquelas pessoas que se tornaram santas. E aí a gente vai entender que em todo o movimento cristão, em torno da igreja, a gente percebe o tempo todo que o povo estava sempre se desviando. Eu já falei com vocês a respeito disso em outras aulas, que todas as vezes que os governantes falhavam, o povo de Israel entendia que era Deus que falhava com eles, porque o governante era a pessoa escolhida por Deus para ser instrumento de justiça. Então, todas as vezes que ele falhava, foi Deus que falhou. Então, as pessoas se desviavam do caminho de Deus para buscar algo que fosse mais atraente. E o porquê disso? Por natureza, nós somos seres que precisamos de algo palpável. Nós precisamos ver, nós precisamos ter alguma coisa diante dos nossos olhos para a gente acreditar. E a gente percebe isso muito claramente quando o povo sai do Egito e chega lá no deserto. Paz, boa noite. E começa a espera por Moisés, que sobe ao monte para pegar a lei e está demorando para voltar. O povo não tem paciência de esperar, porque entende que Moisés, que era o representante de Deus no meio deles, não estava, então Deus também não está. Então a gente precisa fabricar um Deus para que esteja no nosso meio. Eles ainda não tinham aquele entendimento de que não precisava ter algo palpável
ou visível para se relacionar com Deus. Vamos fabricar um Deus. Começam a fazer então a imagem do tal do touro, não é isso? Um bezerro de ouro lá que eles fazem para adorar. A partir desse momento fica muito claro para a gente que o ser humano ele tem essa necessidade de ter algo visível ou palpável no seu meio. É por isso que a gente até hoje fabrica coisas para que a nossa fé se firme. Que coisas são essas? É o lencinho ungido, é a garrafinha d'água, não é? É o vidrinho de azeite. São essas coisas que a gente começa a fabricar no nosso meio. Ué, mas o que mudou? Se a gente já sabe que não precisa de nada palpável nem visível, por que é que a gente ainda tem esse apego? É a própria natureza humana que nos leva a agir dessa forma. E por outro lado também um certo misticismo que as religiões vão produzindo ao longo da sua caminhada, tá? Vamos lá. O segundo mandamento do Decálogo, que é os 10 mandamentos, é uma proibição veemente a se fazer qualquer tipo de imagem de escultura e também a adorá-las. E o que a Igreja Católica faz? Para encobrir esse grande erro, o grande pecado que é a idolatria, ela fez desaparecer o segundo mandamento e pegou o 9º e subdividiu em 2, totalizando de qualquer forma 10 mandamentos, tratando-se de uma grande falta, pois a palavra de Deus ela foi modificada, porquanto é assim que os católicos aprenderam. Por que eles fizeram isso? Ora, se você pega os 10 mandamentos para ler, e o segundo mandamento está dizendo assim, não farás para ti imagem de escultura, não é isso que está escrito lá? Como é que a igreja vai explicar para os fiéis quando alguém questionar, mas bispo, padre, papa, arcebispo, sei lá quem é que está no comando nesse momento do questionamento, vai dizer para ele assim, se aqui está escrito, o segundo mandamento está escrito que não pode adorar a imagem, nem fabricar imagens, por que é que tem tanta imagem? Como é que eles iam sair dessa saia justa? Então, para evitar esse tipo de problema, eles foram lá e retiraram o segundo mandamento, que é justamente a condenação a essa prática de adorar imagens. E pegam o 9º mandamento, divide ele em 2 e joga, distribui. Um vai para o segundo e o outro continua no 9º. Pronto. De qualquer maneira, vai ter 10 mandamentos. E não vai ter dor de cabeça com ninguém questionando nada. Quer ver a igreja ter dor de cabeça? É membro fazendo muita pergunta, querendo saber de muita coisa. O que você está procurando? Perdi a bolsa. Você trouxe bolsa? Mulher sem bolsa. Mulher sem bolsa é mulher. Isso é idade, gente. Às vezes a bolsa está do lado aqui assim, ó. Ele está procurando. Bom, eu não falo nada, que esse dia eu estava procurando óculos e o óculos estava aqui. Nem falo nada. E eu pessoal também, que é o copo da cabeça. Cadê meu óculos? Assim mesmo. Eu entrei no Uber e cismei que tinha esquecido o óculos em casa. E aí o motorista, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Cadê meu óculos? E aí o motorista olhou para mim e disse, está de óculos, dona. Mas o Kumo é um amigo meu que perdeu a filha dele no colo dele. Você pode fazer, Rose, cadê Bianca? Rose, cadê Bianca? Joel está no seu braço. E é verdade, ele tem uma a filha no colo. Eu estive Mas você não lá. deixou no carro, não, mulher? Não, acho que eu tive na telefone e para deixar um negócio lá. Vamos lá. É idade. E aí a Igreja Católica retira a proibição, a confecção e a adoração de imagens de escultura e ensina que é válida a adoração às imagens de escultura ou ídolos, que, de acordo com o Salmo 115, de 5 a 8, vai dizer assim, tem boca e não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. E eu me perdi. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quando neles confiam.
É verdade que Deus mandou fazer 2 querubins, mas não eram vistos pelo povo. Portanto, o povo, mesmo que quisesse, não podia se curvar diante deles. Por que não podia ver? Por que eles não conseguiam ver os 2 querubins? Onde estavam esses 2 querubins? Como é que é? Quem é a única pessoa que via? Só o sacerdote quando entrava lá. Se esses 2 querubins estivessem ali, ó, no átrio, né? Na entrada ali, toda hora que o povo entrasse, ia fazer reverência, ia fazer que nem esse pessoal que quando passa tem que botar a mão, né? Dá beijinho. Ia fazer, gente. A gente é assim. Mas Deus também mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. O que significava essa serpente de bronze? Que Deus mandou Moisés fazer quando o povo estava morrendo lá, aflito por aquela grande praga lá no meio do deserto. Por que mandou fazer aquilo? Quem lembra? A serpente era para porque estavam sendo mordidos, então. Estavam sendo mordidos por serpentes e estavam morrendo no meio do deserto, né? O que aquela serpente representava? Isso aí. Simbolizava Cristo sendo levantado no madeiro. Então, todas as vezes que levantava aquela serpente no meio do povo, havia cura. E aí, eu dando uma aula para juniores, eles me perguntaram: tia, mas serpente não é Satanás? E faz logo a associação, né? Mas serpente não é Satanás? Então, por que tinha que levantar a serpente? A serpente, ela simbolizava, a serpente presa naquele cajado, ela simbolizava Cristo sendo levantado no madeiro. E aí o povo todo era curado. E é importante a gente entender que tudo que está lá no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para o futuro, para aquilo que virá. Isso também é verdade, mas o rei Ezequias mandou fazê-la em pedaços, porquanto o povo já estava ali queimando incenso e já lhe chamava de Neustã, pedaço de bronze. E isso só vem confirmar a palavra de Deus, pois mais cedo ou mais tarde o homem vai acabar se curvando diante da obra das mãos do próprio homem. Chegou uma hora que essa serpente de bronze, ela ficou famosa no meio do povo. O tempo passou, já não tinha mais a praga das serpentes no meio, o povo já não estava mais morrendo, mas ficou a memória, ficou a história de que um dia aquele negócio teve poder para curar. E aí o povo começa a reverenciar essa serpente, o povo começa a queimar incenso. Não falei que ia passar, ia botar a mão assim, né? Ia dar beijinho, ia fazer pedido. Começou a idolatrar a serpente. E aí o rei Zedequias, quando percebe isso, ele diz assim: ah, não, desse jeito não vai ficar não. E aí ele manda despedaçar aquilo ali para acabar com a idolatria no meio do povo. Porque se continuasse, daqui a pouco o povo se esquecia de quem era Deus. De tão fácil que era adorar a serpente. Está no meio da gente, a gente olha para ela olha para a gente toca, tem a lembrança das coisas que ela já fez. É fácil. Está vendo, né, também? É fácil, daqui a pouco esquece de quem é Deus. Deus abomina a idolatria. E mais, eu creio que Deus mandou fazer uma serpente justamente para que não acontecesse a idolatria, pois a serpente foi amaldiçoada lá atrás no Éden. Mas mesmo assim a idolatria aconteceu, sendo eliminada somente quando a serpente foi destruída. E segue aqui algumas passagens bíblicas do Novo Testamento que vão condenar a idolatria. 1 João 5:21 diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Atos 15:20 vai dizer: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Atos 17:29: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. 1 Coríntios 10:
7 e 14 diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber e se levantou para divertir-se. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. 1 Coríntios 12, 2: sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Quer dizer, lá atrás, quando vocês eram gentios, tá? Vocês também se deixavam conduzir por ídolos. E às vezes a gente começa a pensar que os ídolos são só imagens desses santos que a gente vê por aí. Mas tem muita coisa que a gente fabrica e que acaba se tornando ídolo. Não é isso? Marido, filho, emprego, o carro, o celular. E a gente não imagina, porque não está tão escancarado assim, não está tão rasgado para todo mundo, né? Isso aqui é ídolo. Ninguém fala isso. Mas se torna tão importante para você que acaba se tornando um ídolo. Vamos falar um pouquinho sobre Maria? A galera aí que veio de igreja católica, como é que é essa experiência aí da mariolatria que a gente ouve falar? Como é que é essa questão de adoração de Maria? Como é que é essa relação da igreja com Maria? O que vocês podem acrescentar aí pra gente? No católico até os 9 anos de idade. Mas hoje em dia eu vejo ainda, dependendo do dia, o papo na pregação, e por música Maria. Normalmente os católicos têm que dar muito, idolatrando Maria, realmente tem intercessão de Maria. Maria, intercessora, muito. Eu falo bastante, interação isso, cara. Eles têm Maria como nós temos o Espírito Santo, intercedendo por eles. Essa dúvida eles têm. Eu acho que depende muito da igreja. Eu, por exemplo, conversei com uma prima minha, que é da igreja católica, ela não fala de santo em momento nenhum, cara. Eu nem sabia que ela era da igreja católica. Tipo isso, tá entendendo? Porque ela já foi batista. E aí, pra mim, foi uma surpresa quando ela me falou que ela tinha sido batista e se converteu ao catolicismo. E aí eu coloquei o fator de idolatria. Ela falou, mas eu não idolatro, mas eu não idolatro nada. Eu sei que Jesus diz que é o caminho, a verdadeira vida. Então eu pensei assim, cara, qual parte da cegueira, então, que aconteceu para a pessoa retroceder, tá entendendo? Porque é estranho, né? De repente são as facilidades, né? É como se, cara, eu fiquei muito abismada de saber que ela estava frequentando a igreja católica, porque... Ou ela já foi para o Brasil com uma visão diferenciada, né? Então ela experimentou do outro lado, também. ela viu. Muito estranho. Os meninos aí que vieram de igreja católica, como é que é essa relação da igreja com Maria? Na minha época, passei bem uns 10, 15 anos na igreja católica. Minha adolescência e juventude foi toda na igreja católica. Existe é meio indireto. Como a irmã falou, depende da igreja, depende do grau de instrução. A gente vê que tem aquelas pessoas que realmente adoram e tem aquelas pessoas que fazem vista grossa. Tipo, sabe que existe, sabe que é errado, mas é igual a colega da irmã. Finge que não existe. De repente, por conveniência, como a minha irmã falou e tudo, da igreja católica, mas existe. O irmão falou de intercessão, né? Isso é bem claro. Não está no mesmo patamar para a gente que é um pouco mais esclarecido. Mas para quem não é idolatria total. Ela que faz, ela que acontece, ela que cura. Eu lembro que um pouquinho mais idade que eu, em Porto das Caixas tinha uma igreja, eu lembro do Cláudio Santos. Tinha uma igreja que era muito famosa, que tinha muito pilar na igreja católica, lá em Porto das Caixas, em Canas Pedras. Ainda está lá, né? E, cara, eu lembro que na minha infância na minha adolescência, eu fui lá com minha mãe, com minha avó, não lembro. É coisa sinistra, assim, o sincretismo que tem, assim, em relação à idolatria. Você vê, os católicos um pouco mais esclarecidos não fazem, mas fazem vista grossa, conveniência. Na realidade, católico
que Maria, ele chama Maria como mãe dele, né? E ele é irmão de Jesus. Deus é o Pai. Então aí ele falou assim, não, Maria é a nossa intercessora. Ela tem acesso direto com o Pai. Então, assim, eu peço a Jesus e também peço a Maria, porque ela vai no filho dela e vai fortalecer o meu pedido. É como se eu tivesse um filho e ele fizesse uma malcriação, alguma coisa na rua, e você viesse falar comigo porque eu vou repreender ele. Aí ele deu uma explicação assim, entendeu? A salvação dependeria de Maria. De Maria, A salvação depende de Maria. Ela que vai interceder por você. Se ela não interceder por você, você não tem a salvação. Alguns acham isso, né? Alguns acham isso. Eu lembro que nós 25 anos atrás, né, quando começou a renovação carismática na Igreja Católica, eu estava na Igreja Católica, quando explodiu o rincão do Senhor, ali no Rocha, já era mineral, né? Eu moro ali no Rocha, e foi assim, uma coisa, foi reavivamento da igreja e tal, pelos católicos evangélicos que o pessoal falava, né? Eu fui em vários encontros, e você não tinha imagem nos encontros, não tinha nada, era como se fosse uma coisa assim, bem espiritual, bem bacana. Só que amornou, o Padre Dé, tinha o Padre Dé também, não sei, São Gonçalo também. O Padre Dé não gosta. No Rocha. O Padre Dé do Rocha, o Padre Dé do Rocha, mas tinha outro também. Enfim, tinham vários padres. E, cara, é alegria, não adianta, é secretismo. Não Mas adianta. dizem que não é da mesma, dizem isso, né? Que não estão debaixo da mesma. Tipo o Padre Marcelo, ele não rompeu, teve alguma coisa assim. Eu acho que não Não rompe não. sei. Não sei dizer não. Não deu alguma coisa assim. Uma igreja católica não rompe com o Vaticano não. O Vaticano é muito grande. Mas é uma pena. Fala aí. Maria não faz parte da essência de Deus, né? Não faz parte da criação. Ela jamais poderia ser intercessora. Ela é serva como nós somos servos. No momento que Deus ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo, são pessoas diferentes, mas com a mesma essência, né? Ele para ser amor, ele precisaria ter um relacionamento antes da criação para poder ter os atributos dele todo quando criasse o homem. E ficou bem claro no meio da criação que houve ali, apesar da Bíblia não mencionar a Trindade, a Bíblia fala da Santíssima Trindade de Gênesis e Apocalipse. E Maria em nenhum momento é colocada nesse contexto. Né? Nenhum momento. E Jesus foi adorado antes de se tornar carne e durante, como menino, como feto, em forma ainda no ventre de Maria, foi adorado dentro da barriga dela. E a adoração não foi direcionada nenhuma vez a ela. Ela foi bendita, né? Foi como abençoada por ser uma serva que Deus criou o maior milagre de vir, e toda a Bíblia foi, vamos dizer assim, todas as promessas, todos os profetas, todo o trabalho, o amor de Deus estava ali dentro do ventre daquela mulher. Né? Só que em alguns fatos, no próprio milagre do casamento, Jesus, antigamente, quando eu lia isso, quando comecei a ler a Bíblia, eu já, Jesus fez grosso com a própria mãe. Aí, Deixa eu eu contigo, mulher. Né? Então, aquilo já foi algo do Espírito Santo para deixar claro que ali ela era uma serva. Ela só era uma mulher. Era só uma mulher. Então, a Bíblia é perfeita até na grosseria de Jesus com a mãe dele. É criatura, ela nunca pode ser nada, ela é criatura. Tem uma passagem que fala assim. Isso que ele falou agora, isso Quando eu era católico, que Jesus fala assim, aí está a minha mãe e os meus irmãos. Como que isso é estudado pela Igreja Católica? Porque ali desmistifica todo o conceito de Maria. Eles Quando fala arrumam uma assim, a sua interpretação que mãe, nós temos. quando eu era católico, isso aí. se falava que Maria era virgem e depois de passar Jesus lá pelo canal dela, continuou virgem. Aí falavam isso, que Mas ela teve outros filhos. Então, eles interpretam aquilo
como irmãos fossem primos também. Essa dupla interpretação, como outras palavras na Bíblia podem ter mais uma Mas interpretação. a igreja Isso aqui tá errado. se aproveitou do sentimento que é muito forte, Isso. do amor de mãe mesmo, para pegar as pessoas não pela fé, mas pelo sentimento e apego do coração à figura feminina de Maria. Apelou, né? Como antigamente os pagãos adoravam Semira, que também essa imagem com criança O neném no colo neném e no tal. colo é bem antes de Maria. É. Não é. Então eu acredito que os romanos, né, a galera da politicagem que queria fazer uma graça lá pro novo governador que se converteu, resolveu puxar o saco dele. Mas se a gente tiver a oportunidade de estudar a história de Israel, vocês vão perceber a influência que Israel sofreu das religiões de outros povos que estavam ao redor deles, né? Os cananeus, por exemplo, tiveram uma influência muito grande, e tudo que a religião foi formando ao longo dos anos, foi aperfeiçoando, na realidade eram cópias de coisas lá de trás, de religiões passadas, do paganismo, de outras seitas. Foram coisas que foram sendo aprimoradas, tá? Isso aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso para ficar melhor. Vamos lá. A Igreja Católica quer fazer crer que a palavra de Deus se contradiz, pois a Bíblia afirma que todos pecaram e que o pecado entrou no mundo por Adão e que todo homem foi alcançado por ele. Lá em Romanos 5,12 diz isso. Mas o catolicismo insiste em ensinar que Maria foi concebida sem pecado. Se a Bíblia afirma que todos nós pecamos, todos nós, quando nascemos, já nascemos com essa herança maravilhosa desse pecado de Adão. Aí a gente olha para o nenenzinho e diz assim: não tem pecado. A natureza pecaminosa. É inocente quando a natureza. Ela é inocente, mas ela tem o pecado de Adão. Tem. Vamos lá. Ora, ela mesma declarou precisar de um Salvador. Lucas 1, de 46 a 47, vai dizer assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em meu Salvador. A oração da Ave Maria ela é composta então de duas partes. A primeira é uma parte tirada justamente das Escrituras, e a segunda é feita pelos homens. Quem é que lembra aí? É uma coisa que eu acho que a gente não esquece. Engraçado que no final de Lucas fala, né? Meu Salvador. Isso, ela precisa de um Salvador. Ela precisa, como qualquer um de nós. Precisa. E aí vai dizer: Ave Maria, cheia de graça. Isso aí é a saudação do anjo quando encontra com ela, né? Quando vai trazer a mensagem para ela: Ave Maria, o salve Maria, né? Você foi encontrada bendita no meio de tanta gente, né? No meio de tantas mulheres, você foi considerada bendita entre todas elas. É uma saudação para ela. E aí a segunda parte vai dizer, justamente é uma parte formada pelos homens: Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A primeira parte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Isso aí não é escritura. Isso aí é um acréscimo, é um adendo que a igreja cria para justificar, tá? Como pode alguém ser mãe daquele que já estava desde o princípio? Lá no Éden, quando tudo começou a ser formado na criação, eles estavam juntos, os três estavam juntos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três estavam juntos. Como que essa pessoa poderia ter mãe? Desde a eternidade, desde sempre. Juízes 5:24 diz assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Jael também foi chamada de bendita sobre as mulheres, e contudo nenhum católico reza por ela. Por que será?
Ela também foi chamada. Quem é que lembra disso? Lá no livro de Juízes, quando a gente vai falar a respeito de Débora, não é isso? Ela é chamada para uma grande batalha e ela diz assim, tá bom, eu vou. Mas se nós vencermos, se nós ganharmos essa batalha, a vitória será minha. Isso é uma coisa difícil pra caramba, porque num contexto absolutamente masculinizado, tá? Você ter que dar honra a uma mulher é difícil, hein? Mas ele aceita, porque ele sabia da autoridade que ela tinha, do poder que ela tinha. Poder de fogo, né? Poder de fogo da oração.